Nós estamos aqui na nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. Chegamos ao capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Essa manhã, a nossa atenção estará voltada para Marcos 9, versículos 2 a 13. Marcos 9, versículos 2 a 13. Conversaremos a respeito da transfiguração de Jesus no monte. Marcos 9, 2 a 13, diz assim, a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou, em particular, a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então, perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Até aí, a palavra do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Bom, talvez várias coisas estejam passando na sua mente agora a respeito dessa passagem. Talvez uma delas seja o que essa passagem tem a ver comigo. O que a transfiguração de Jesus tem a ver com a minha vida. Eu vim aqui nessa manhã para ouvir algo a respeito da minha vida. O problema com esse tipo de pergunta que nós fazemos ao texto é pensar que a Bíblia foi escrita com a gente, em primeiro lugar, com nós em mente, que toda a passagem da Escritura se refere, em última instância, a nós, a como vivemos a nossa situação, que nós somos o alvo principal do texto bíblico. Eu iniciei essa série de mensagens no Evangelho de Marcos, nos lembrando que o Evangelho de Marcos é a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Mas nós pensamos dessa forma, o texto bíblico tem que dizer algo relevante a mim, porque nós temos a propensão de sempre pensarmos em nós em primeiro lugar, seja por causa do nosso orgulho ou egoísmo. Você já parou para pensar que sempre que você vai olhar uma foto, ou sempre que você tira uma foto, seja uma foto antiga, ou quando você tira uma foto, a primeira pessoa, o primeiro rosto, a primeira pessoa a saber se está bem na foto que você vai procurar é você mesmo? E ninguém diferente de você mesmo? Nós temos essa tendência, queremos saber como nós ficamos, como nós estávamos, como nós éramos antes, não importa os outros. O nosso impulso é nos preocuparmos conosco, em primeiro lugar. E a verdade é que nós trazemos esse impulso também à Escritura, também à nossa leitura bíblica. Quando nós vamos fazer o nosso devocional, a nossa leitura, nós queremos saber como isso vai ser refletido a mim, na minha vida, como isso vai mudar a minha vida, como isso vai fazer com que eu seja melhor e mais vitorioso, ou qualquer coisa do gênero. Mas a Escritura não é primariamente sobre nós. Marcos, ele deixa claro que o evangelho que ele escreveu é sobre Jesus Cristo.
o Filho de Deus, e que a sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus são o que definem a nossa história, porque são o cumprimento dos propósitos e planos soberanos de Deus, para mim e para você. O Evangelho não é sobre mim ou sobre você, sobre os nossos sonhos e planos, sobre conselhos para como vivermos bem ou em paz. Não, o Evangelho é sobre Jesus. A Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia inteira é sobre Jesus. Nós precisamos ser curados da nossa tendência de lermos, em primeiro lugar, a Bíblia com a gente em mente. Como isso se reflete a mim? O que isso significa para mim? Veja, eu não estou dizendo que a Bíblia não fala sobre a nossa situação. Eu não estou dizendo que a Bíblia não fala a nós. Eu não estou dizendo que a Bíblia não nos dá orientação e sabedoria, que a Bíblia não nos encoraja e não nos ajuda em momentos difíceis. Mas ela faz isso apenas e somente em relação a quem Jesus é e o que Ele fez em nosso favor. Porque todo encorajamento, toda orientação, toda sabedoria de Deus, nos momentos difíceis ou bons, acontecem por causa do que Cristo fez, por causa de quem Cristo é, por causa do amor de Deus sobre nós. Por isso que nós precisamos buscar conhecer Jesus e a sua vontade. Ou, como Jesus mesmo diz, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que, por mais que a Bíblia fale muito a respeito de nós, e ela fala, ela nos instrui, nós não somos, como gostaríamos, os personagens principais da história bíblica. E nem tudo que está na Bíblia tem a ver diretamente conosco. Às vezes, tem apenas a ver como consequência de quem Deus é e daquilo que Ele fez em Jesus. Tudo bem, mas por que eu estou falando essas coisas no início desse sermão? Por causa da passagem que nós lemos essa manhã. Essa passagem da transfiguração de Jesus não tem diretamente a ver comigo e com você, no sentido de tem algo específico para a minha vida que Deus quer aqui. Sim, tem algo específico no sentido que Deus quer que você saiba quem Jesus é. Porque essa passagem aponta para quem Jesus é e para aquilo que Ele fez em nosso favor. Então, essa passagem é sobre nós apenas no sentido secundário. Ela vai nos ensinar algumas coisas, sim, eu quero aplicar ela na nossa vida. E o tema central dessa mensagem, dessa passagem, é que a transfiguração de Jesus e a voz divina no monte confirmam que Jesus é o Filho de Deus e que devemos ouvir o que Ele diz. A transfiguração de Jesus e a voz divina no Monte Santo confirmam que Jesus é o Filho de Deus e que nós devemos ouvir o que Ele diz. É isso o que esse texto nos ensina nessa manhã. E o nosso esboço, então, será dividido em duas partes, conforme as duas cenas que nós lemos aqui nessa passagem. Primeiro, a cena da subida ao monte, da transfiguração de Jesus. Depois, a cena da descida do monte e do diálogo sobre Elias e o sofrimento do Filho do Homem. Então, primeira cena, a transfiguração de Jesus. Versículos 2 a 8. Marcos ele nos diz o seguinte: 6 dias depois de Pedro ter confessado Jesus como Cristo, Filho de Deus, de Jesus ter abertamente começado a falar que era necessário que o Filho do Homem, Jesus, sofresse muitas coisas às mãos dos líderes religiosos, fosse morto e ressuscitasse, e depois ele falar a respeito do custo do discipulado, do quanto custa seguir a Jesus, que nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo no caminho do discipulado. 6 dias depois, ele chama Pedro, Tiago e João a sós e os leva para um alto monte a fim de orar. Quando eles estão no monte, em oração, Jesus é transfigurado diante deles. O seu rosto ele resplandecia como o sol na sua maior intensidade, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E na linguagem peculiar de Marcos, é como se nenhum lavandeiro pudesse deixar aquelas roupas tão brancas como elas estavam.
Agora, se não bastasse eles estarem em oração, e de repente o rosto de Jesus começa a brilhar mais forte que o sol no seu mais alto momento, as suas roupas ofuscam os olhos dos discípulos. Se não bastasse isso, aparecem também dois homens que não estavam ali antes e começam a falar com Jesus. Marcos nos diz que esses homens eram Elias com Moisés, que apareceram e estavam conversando com Jesus. Eu não sei você, se você já vivenciou alguma experiência onde fica completamente atônito e totalmente sem resposta diante de alguma coisa que acontece. Seja um acidente, seja uma notícia, seja algo que fizeram a você. Você fica sem reação, você fica atônito, você não sabe o que fazer. Você fica perplexo. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João naquele monte. Eles ficaram apavorados. Afinal de contas, ali estava Jesus, que de repente está brilhando mais do que o sol do meio-dia. E de repente surgem dois homens para conversar com ele também. Eles estavam apavorados. Afinal, meus irmãos, não é todo dia que a gente sobe um monte com Jesus. E que de repente ele transforma a si próprio em toda a sua glória. E Elias e Moisés surgem dos céus e começam a conversar com Jesus. Não é todo dia que nós temos esse tipo de experiência. Então os discípulos estavam completamente apavorados. Toda a cena era demais para eles. Eles estavam perplexos e apavorados com o que eles estavam vendo e ouvindo. Bom, eu disse que a maioria das pessoas, quando diante desses tipos de situações, fica atônito e sem reação. Não é verdade? Bem, algumas pessoas reagem de forma contrária. Algumas pessoas dizem, nesses momentos, qualquer coisa, a primeira coisa que vem à mente, a pessoa fica tão sem reação, tão perplexa, que em vez de ficar em silêncio e atônita, ela está sem atônita, mas ela diz alguma coisa, a primeira coisa que vem na mente dela, seja para quebrar o clima, seja algo engraçado, enfim, a primeira coisa que vem na mente dela. E meus irmãos, naquele monte, naquele dia, tinha alguém exatamente assim. Pedro, em vez de ficar quieto, ele se intromete na conversa de Jesus com Moisés e com Elias. Vejam só, Pedro estava tão apavorado que ele não sabia o que fazer. Então ele decide, vou me intrometer na conversa deles aqui. E ele diz, mestre, bom é estarmos aqui. Quem sabe eu não faço uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Ele diz a primeira coisa que vem à mente dele, porque ele estava completamente apavorado. É isso que Marcos nos diz. Então, quando Pedro diz isso, já completamente apavorado, já com toda aquela cena, acontece algo que enche aqueles homens de ainda mais pavor. De repente, vem uma nuvem de glória, vem uma nuvem que não era algo normal e os envolve. Agora eles não estavam mais somente diante de Moisés e Elias, não mais somente diante de Jesus transfigurado na sua glória, agora eles estavam envolvidos em uma nuvem, no alto da montanha. E para ajudar, quando eles estavam envolvidos naquela nuvem, apavorados, eles ouvem a voz divina vindo da nuvem. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas se eu estivesse lá, eu estaria prostrado no chão. E é exatamente isso que Mateus nos diz que acontece. Eles se prostram no chão, de tão apavorados que eles estavam. E a voz da nuvem diz o seguinte, este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Então, eles estavam no chão, tomados de grande medo, por causa da nuvem, da voz e de tudo o que estava acontecendo. Mas tão repentinamente como começou, tudo terminou. A nuvem desaparece, a voz some, Elias e Moisés não estão mais no monte e Jesus está agora na sua aparência normal. Somente Jesus e os discípulos que haviam subido ao monte estão agora ali no monte. Essa é a cena da subida ao monte e da transfiguração de Jesus. Bom, nós temos muita coisa acontecendo nessa passagem. Há muitos temas do Antigo Testamento aqui nessa passagem. Eu não tenho tempo de abordar todos eles aqui, mas eu quero que nós tenhamos em mente que a passagem da transfiguração de Jesus está repleta de temas do Antigo Testamento, mas especialmente Êxodo 24.
que é onde Moisés, com 3 homens, Arão, Nadab e Abiú, e juntamente com 70 anciãos, são ordenados por Deus a subir ao monte. E depois de 6 dias, ou seja, no 7º dia, uma nuvem de glória envolve aqueles homens e fala com Moisés. Deus manifesta a sua presença no Monte Santo, no Sinai, com aqueles homens, com Moisés, fala com Moisés, entrega as tábuas da lei, e depois a face de Moisés começa a brilhar, que ele tinha que usar um véu, as pessoas ficam apavoradas e desesperadas. Então, essa é a imagem aqui que está por detrás do que está acontecendo. Nós temos temas do Antigo Testamento aqui, especialmente Deus no monte falando com Moisés. Por quê? Porque aqui nós temos alguém que é maior do que Moisés. Porque aqui nós temos alguém que está cumprindo a Escritura. Jesus, o Filho de Deus. A Escritura diz que Elias e Moisés estavam no Monte da Transfiguração com Jesus. E isso é uma indicação de que a salvação de Deus do fim do tempo havia finalmente começado para Israel. Que o grande e terrível dia do Senhor estava próximo. Que Jesus estava inaugurando o reino de Deus, a sua pessoa e na sua obra. Isso é assim porque Malaquias, capítulo 4, o último versículo que nós temos, o último capítulo, perdão, que nós temos na nossa Bíblia, do último livro do Antigo Testamento, fala a respeito de Moisés e de Elias. Elias seria o profeta que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, para levar o povo de volta à lei de Moisés, à obediência, à aliança. Então nós temos aqui Elias e Moisés, porque Moisés está representando a lei do Antigo Testamento e também, obviamente, como o profeta que ele era, porque ele havia profetizado de que viria alguém que seria maior do que ele e que as pessoas deveriam o quê? Ouvi-lo. E nós temos, de outro lado, Elias, que representa os profetas, o maior dos profetas. E a Escritura coloca esses 2 homens juntos no último capítulo, antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias levará o povo de volta à lei de Moisés. Então nós temos aqui Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Ambos representam com isso toda a Escritura do Antigo Testamento. Toda ela. E apontam para Jesus. Porque eles são como que testemunhas de Jesus, de que Ele é o Filho de Deus. Eles são como grandes placas de sinalização que apontam para Jesus como o Messias prometido. Aquele profeta que viria, aquele que inauguraria a era escatológica no grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, Jesus é aquele que cumpre a lei e os profetas e que traz a salvação do reino de Deus. E é sobre isso que Jesus está conversando com Moisés e Elias no monte. Nós sabemos disso porque Lucas torna explícito o que Marcos deixa implícito. Jesus, Moisés e Elias falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31 nos diz isso. O que Jesus estava para fazer em Jerusalém? Morrer. E ao morrer ele estava fazendo o quê? Cumprindo a Escritura do Antigo Testamento. Então nós temos ali Moisés e Elias apontando para isso. Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a sua morte, ou seja, sobre o cumprimento da Escritura do Antigo Testamento. Porque Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas depois que aparecem Moisés e Elias com Jesus transfigurado, a glória de Deus também é manifestada na nuvem no Monte da Transfiguração. A glória que envolve Jesus, Moisés e Elias e os discípulos. Assim como no Antigo Testamento, onde a glória de Deus na nuvem desceu e envolveu o Monte Santo. E então a voz de Deus falou. Aqui também a glória de Deus é manifestada na nuvem. E Deus fala também da nuvem. Da nuvem Deus fala.
este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Isso confirma, meus irmãos, que Jesus realmente é o Messias, o Filho de Deus encarnado, o Redentor prometido. E por que nós temos logo após a confissão de Pedro e o ensino de Jesus sobre o discipulado e a necessidade de sofrimento do Filho do Homem, esse episódio? Porque a voz da nuvem confirma a confissão de Pedro. Pedro confessa, auxiliado por Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus. E a voz da nuvem confirma, este é o meu Filho amado. Escutem o que ele diz. Jesus é o Filho amado de Deus. E os discípulos devem ouvir o que ele diz. Meus irmãos, esse episódio acontece porque os discípulos precisavam escutar o que Jesus disse sobre o sofrimento e a morte do Messias e o custo do discipulado, porque o coração deles estava endurecido. A transfiguração é a promessa para os discípulos de que o sofrimento e a morte do Messias não seriam em vão, mas eram parte do propósito de Deus para o Messias. Que a visão do Cristo glorificado era para eles uma confirmação de que após a humilhação, sofrimento e morte do Messias, ocorrerá a sua glorificação. Eles estavam tendo um antegozo da glorificação do Cristo ressurreto, em toda a sua glória. E aqui está a parte que esse texto se refere a nós nessa manhã. A mensagem da glorificação após o sofrimento não é apenas sobre Jesus, mas é para todos aqueles que o seguem no caminho do discipulado. Não importa as dificuldades que você enfrenta na sua vida, Deus é o Senhor soberano da história, da sua história, que irá restaurá-lo e recompensar todos os sofrimentos daqueles que permanecem fiéis a Ele. É isso que essa passagem nos ensina a mim e a você. Se nós trilharmos o caminho do discipulado, haverá sofrimento, haverá angústia, haverá perda, haverá a morte de si próprio, mas haverá uma grande recompensa, que é o próprio Deus habitando conosco, em glória e poder, como os discípulos viram Ele. Mas nós precisamos escutar o que Ele diz e seguir o caminho do discipulado. Bom, aqueles discípulos precisavam ouvir e aceitar que o Filho de Deus tem de sofrer e que os seus discípulos são chamados ao sofrimento com Ele também, se eles quiserem trilhar o caminho do discipulado. Porque eles estavam incrédulos. É por isso que nós temos essa cena logo após a confissão e aquela discussão dos discípulos, porque eles não acreditavam como o Messias vai sofrer. O Messias tem que reinar e destruir os ímpios e ser Senhor, não sofrer. Mas nós também precisamos ouvir as palavras de Jesus sobre o discipulado. Nós vivemos em uma era em que buscamos conforto e mais conforto, luxo e mais luxo. Nós não queremos sofrer, nós não queremos dificuldades. Nós queremos tudo para hoje. Nós não queremos trabalhar arduamente para conquistar algo. Nós não queremos esperar para que as coisas aconteçam. Nós não queremos esperar a vontade de Deus. Nós queremos as coisas no estalar de dedos. Para ontem, se fôssemos capazes. Então nós também precisamos ouvir as palavras de Jesus sobre o discipulado. Precisamos ouvir que sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós não conhecemos o Jesus bíblico. O problema é que muitos de nós não querem um Jesus bíblico. Muitos de nós querem somente um Jesus conselheiro, que vai me dizer e me dar bons conselhos em momentos difíceis da minha vida e fazer com que eu esteja bem e saia deles o mais rápido possível, porque eu não gosto de sofrer. Muitos de nós queremos um Jesus que nos traz orientação para como viver bem, como investir os meus recursos e como prosperar, como ter uma aposentadoria maravilhosa. Nós não queremos o Jesus bíblico, que nos ensina que o caminho para a glória passa pelo sofrimento. Mas, meus irmãos, a boa notícia do Evangelho é que, sim, o caminho do discipulado é um caminho de sofrimento, mas Jesus estará com os seus discípulos em todo o tempo.
As boas notícias é que Ele estará com você o tempo todo. Ele não abandonará você jamais. Seja na doença, seja na perseguição, seja na pobreza, seja no abandono, seja quando você se sentir sozinho, ou seja quando o mundo estiver contra você. Jesus estará com você o tempo todo e Ele não o abandonará. Ele está com você o tempo todo. E isso, meus irmãos, são boas notícias. Ele está conosco. É por isso que a voz diz: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Por isso que das milhões de vozes que você escuta, existe uma voz que deve se sobrepor a todas as outras. A voz de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus tem que ser a palavra final na sua vida. Somos chamados a seguir e ouvir Cristo no caminho do discipulado. Precisamos ouvir, meus irmãos, porque o contrário nas Escrituras de ouvir é a surdez espiritual, é ter um coração tão endurecido que você não ouve a voz de Jesus, que você não atenta para as palavras de Jesus. Sabe por quê? Porque o seu coração fala mais alto, porque o seu coração abafa toda e qualquer palavra do Senhor. E a pergunta para nós essa manhã então é: quem você tem escutado? Quem tem a última palavra na sua vida? Qual é a voz que predomina no seu coração? O seu coração, ele está cheio do quê? Precisamos ouvir o que o Filho de Deus diz. Antes de passar para a segunda cena, eu quero chamar a nossa atenção mais uma vez para o fato de os discípulos terem ficado apavorados, cheios de temor, no Monte da Transfiguração. Este não é um efeito secundário da presença de Deus. Pelo contrário, quando nós estamos na presença de Deus, nós ficamos cheios de temor. Quando realmente nos encontramos na presença de Deus, somos tomados por temor do Senhor. A presença de Deus em nós, por meio do Espírito Santo, deve produzir temor na nossa vida. Deve nos encher de tanto temor que nós ouvimos ao que Ele diz e obedecemos rapidamente. Que a visão do Cristo glorificado, do Cristo transfigurado no Monte Santo nessa manhã, possa encher você de temor para ouvir e obedecer a voz de Deus na sua vida. Bom, eu quero passar agora a segunda cena dessa passagem. A descida de Jesus e dos discípulos do monte, da transfiguração e o diálogo que eles tiveram. Então, segunda cena, descendo o monte, o diálogo sobre Elias e o sofrimento do Filho do Homem. Versículos 9 a 13. Bom, depois de tudo o que acontece no alto do monte da transfiguração, Jesus e os seus discípulos começam a descida do monte. E quando eles estão descendo do monte, Jesus, em um certo ponto, ordena a eles que não digam nada do que eles viram e ouviram para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E Marcos nos relata que os discípulos obedeceram Jesus. Eles guardaram a recomendação de Jesus, mas que eles ainda não compreendiam o que Jesus estava querendo dizer quando ele falava da ressurreição do Filho do Homem. Porque, como bons judeus do seu tempo, eles acreditavam apenas numa ressurreição geral. Eles estavam lutando. Como assim o Filho do Homem vai ressuscitar? E nós? Onde nós estaremos? O que vai acontecer? Os judeus não pensavam em uma ressurreição separada para o Messias. Não, apenas uma ressurreição geral no fim dos tempos. Então eles estavam lutando com isso, eles não conseguiam compreender. E enquanto eles desciam um monte, os discípulos, Pedro, Tiago e João, começaram a conversar sobre o que seria essa ressurreição dos mortos que Jesus fala. Então eles decidem perguntar uma coisa a Jesus. Eles se aproximam de Jesus: mestre, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, antes do Messias, antes do grande e terrível dia do Senhor.
Eu não sei você, mas eu acho essa pergunta extremamente curiosa. Porque depois de ver Jesus no Monte Transfigurado, depois de ver Moisés e Elias, depois de estar dentro da nuvem de glória e ouvir a voz de Deus falando, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Eles perguntam sobre Elias. E por que Elias deveria vir primeiro? O que está acontecendo aqui? Os discípulos fazem essa pergunta pela simples razão de que eles ainda estavam engasgados com a ideia de o Messias ser um Messias sofredor. E a pergunta deles é um pouco capciosa aqui, porque eles sabiam que Elias deveria vir primeiro, de acordo com a Escritura, para preparar o caminho para o Messias. E se Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas, sem necessidade de um Messias sofredor, apenas um Messias vitorioso que reina e governa. Essa era a lógica dos discípulos aqui. Eles estavam ainda engasgados com a ideia de um Messias sofredor e de discípulos que deveriam seguir o exemplo do seu mestre. Eles queriam apenas a glória no reino de Deus, não trilhar o caminho do discipulado, que também leva ao sofrimento. E Jesus responde a eles que Elias, sim, viria primeiro para restaurar todas as coisas, em preparação para o grande e terrível dia do Senhor, conforme Malaquias 4. Acontece que Jesus diz o seguinte: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Jesus está querendo dizer aqui que João Batista veio no poder e no espírito de Elias. Ele era aquele que iria preparar, ele é a voz do que clama no deserto, aquele que iria preparar o caminho para o Messias. Contudo, as pessoas não ouviram a ele. As pessoas o rejeitaram e até mesmo o mataram. Os ímpios o mataram. Isso leva então Jesus a perguntar aos discípulos. Ele pergunta a eles: como então está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado? Vejam, Jesus está querendo ensinar os discípulos que eles entendam, que eles tenham uma compreensão de que a compreensão deles de Messias está equivocada. O Messias tem de sofrer. Isso não é um acidente, não é um desvio, é o plano eterno de Deus para o seu Filho. Jesus está querendo dizer a eles que Elias veio sim para restaurar todas as coisas, mas que essa restauração não pode ser alcançada a parte do sofrimento do Filho de Deus. Antes de entrar na sua glória, é necessário que Jesus sofra, e sofra muito, seja morto e ressuscite ao terceiro dia, para que o terrível e grande dia do Senhor chegue, para que o reino de Deus venha, para que eu e você possamos ter paz com Deus. É a morte e ressurreição de Jesus que inaugura o reino de Deus, a salvação prometida no fim dos tempos. A Escritura diz que o Messias deveria sofrer para entrar na sua glória. E Jesus está apontando aos discípulos aqui outros textos do Antigo Testamento. Lembre-se, essa passagem inteira está encharcada do Antigo Testamento. E quando Jesus está falando aqui, e quando Marcos usa a palavra desprezado, está apontando diretamente para dois textos famosos do Antigo Testamento. Para Isaías 53 e para Salmos 22, onde o Messias seria rejeitado e sofreria e seria desprezado. Esses textos falam, então, a respeito do Messias, porque o sofrimento do Messias precede a sua glória. E os discípulos lá no monte viram um relance da glória de Jesus, o reino de Deus vindo com poder. Mas para que Jesus entrasse na sua glória, ele tinha antes de trilhar o caminho do sofrimento, em direção a outro monte, ao monte chamado Calvário, e o madeiro. Antes de encerrar, eu quero chamar a nossa atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, a falta de entendimento dos discípulos, mas mesmo assim, a obediência deles à ordem de Jesus. Mesmo sem entender o que ele estava pedindo deles, eles obedeceram. Mesmo confusos quanto ao pedido de Jesus, eles obedeceram. Isso deve ser uma realidade para nós também. No caminho do discipulado, muitas vezes, nós não vamos entender o que Jesus está pedindo de nós.
muitas vezes, nós vamos estar andando com Jesus e Ele vai pedir para nós coisas que nós não entenderemos, mas que sempre, sem exceção, serão para o nosso bem e que devemos obedecer. Enquanto você trilha o caminho do discipulado, Jesus vai pedir para você abrir mão em certas coisas. Vai pedir para você rejeitar outras e abandonar muitas outras. E muitas vezes você não vai compreender porque Jesus está pedindo isso de você. Mas mesmo sem compreender, você deve obedecer aquilo que Ele está pedindo de você. Porque Jesus diz que se nós amamos Ele, nós devemos guardar os seus mandamentos, a sua palavra. E se Ele nos diz algo, nós devemos obedecer. Porque o nosso relacionamento com Ele, o nosso andar no caminho do discipulado, precisa levar à obediência. Mas por que muitos de nós não obedecem? Por que muitos de nós, quando ouvem a voz de Jesus, não abrem mão daquilo que Ele pede, não rejeitam aquilo que Ele ordena? Pela simples razão de que nós não damos ouvidos à voz de Jesus, nós não escutamos o que Ele diz, nós escutamos o nosso coração. Porque nós amamos mais o pecado do que a Jesus. A razão pela qual continuamos pecando, a razão pela qual continuamos desobedecendo, é porque nós amamos mais essas coisas do que a Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você ama mais esse mundo e as coisas desse mundo do que Deus e a sua palavra, você está em sérios apuros. Não é possível ser amigo do mundo e amigo de Deus, nós somos ensinados pela Escritura. Ou você segue o caminho do discipulado, ou você segue o caminho da perdição. E a pergunta é, então, a quem você vai dar ouvidos? E a quem você vai obedecer, mesmo sem entender? No final do dia, onde está a sua lealdade? Com a sua própria felicidade ou com o seu Senhor e Salvador? Lembre-se de que salvar a si mesmo significa perder Jesus e a sua própria vida. Em segundo lugar, quero chamar nossa atenção para o que nós fazemos com essa passagem. O que fazer com a transfiguração de Jesus? Em primeiro lugar, a transfiguração de Jesus aconteceu por causa dos discípulos naquele momento. Por amor de Jesus por eles. Porque eles precisavam compreender que o Messias, sim, era um Messias sofredor, que deveria trilhar o caminho da cruz, e que eles, seus discípulos, deveriam trilhar com ele o caminho do discipulado. Mas a transfiguração também foi registrada por causa de mim e de você. Como uma expressão do cuidado de Deus por mim e por você. A transfiguração foi registrada em nosso benefício. E é isso que o próprio Pedro, que esteve no Monte Santo da Transfiguração, escreve quando ele diz o seguinte, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 a 19, ele diz o seguinte, encorajando aqueles irmãos daquela época, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Pedro está querendo dizer, olha, o que nós proclamamos o Evangelho não é uma mentira, não é uma fábula, aconteceu de verdade. Porque ele segue, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A transfiguração aconteceu por causa de nós também, para que nós compreendamos quem é Cristo e nós escutemos a sua voz. A transfiguração de Jesus mostra o amor de Deus por nós. Porque mesmo sendo o Senhor revestido de glória, Ele abriu mão da sua glória e encarnou como homem, como eu e você, para morrer em nosso lugar, para sofrer em nosso lugar.
Vejam, Jesus subiu ao Monte Santo e teve o seu corpo transfigurado, a sua glória revelada diante dos discípulos. Mas em breve, muito em breve, ele iria subir um outro monte. Mas não mais transfigurado, mas completamente desfigurado, por causa de mim e de você. Em breve ele subiria o monte chamado Calvário, desfigurado, para sofrer e morrer em meu e em seu lugar. E ele nos amou até esse ponto. A transfiguração acontece por causa de mim e de você também. E eu não sei se você se lembra do versículo 1 do capítulo 9 que nós lemos na semana passada, onde Jesus disse que algum daqueles discípulos ali não morreriam até ver o reino de Deus vindo com poder. E agora alguns dos discípulos estão ali tendo um antegozo da segunda vinda de Jesus, porque eles estão vendo Jesus em sua glória, a mesma glória que eles verão depois da sua ressurreição, quando o reino de Deus vier com poder. Foi isso que os discípulos experimentaram no monte, o reino de Deus com poder. É isso que eu e você experimentamos por causa do que Jesus fez no monte chamado Calvário. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós também experimentamos o reino de Deus com poder. Nós também experimentamos a presença de Deus e o amor de Deus e a glória de Deus no meio da igreja com poder. Porque esse mesmo Jesus, que foi visto em glória pelos discípulos, será visto em glória mais uma vez, quando ele vier em breve para julgar os vivos e os mortos e nos levar para o reino do seu Deus e Pai eternamente. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu olho para a cruz e para a cruz